Estamos aqui novamente, eu e o Ícaro Fellini, meu filho, para comentar aí a respeito de alguns vídeos, né, de alguns avistamentos, alguns registros feitos de avistamentos nesses últimos dias aí, principalmente na região lá dos Estados Unidos, Nova York, Nova Jersey, toda aquela região lá, e também alguns avistamentos aqui no Brasil. Aqui a gente vai trazer para vocês, a partir de agora, um assunto que está em alta aí, que é os orbes lá nos Estados Unidos, em algumas regiões, os orbes estão despejando, né? deixando cair, digamos, não é um despejar e não é um derramar, estão deixando cair, está caindo dos orbes um metal derretido, que é isso que tu está vendo aqui na tela, né? Um metal derretido aí, e que tem caído das luzes, né? Esses objetos luminosos que têm aparecido no céu. E aqui a gente está trazendo para vocês, então, esse vídeo que fala bastante a respeito aqui de uma postagem de uma moça que ela fez uma postagem lá no Reddit e trouxe aí esse assunto, né? Na postagem dela, ela diz que estava saindo para os fundos da casa dela com o cachorro para passear numa área gramada e tal, e de repente ela notou um objeto estranho, brilhando no ar, né, pairando ali nos fundos da casa dela. Ela mora no interior, ao sul de Wickham, na Inglaterra, e atrás da casa dela não tem prédio, não tem nenhuma luz de rua que possa estar interferindo, apenas um campo gramado lá, onde frequentemente ela passeia com o cão. O objeto em questão era circular, ou em forma de orbe e muito brilhante, né? É o que ela fala aqui, a ponto de ela não conseguir focar, né? Porque agredia muito os olhos por causa do brilho. Parecia uma estrela vista através de um telescópio, um pouco mais claro, mas impossível de distinguir o que era devido à luz. Como era à noite, ela estava usando o celular dela lá, aquele da maçã, e disse que não conseguiu filmar direito, né? Que fez um péssimo trabalho tentar filmar ali esse mistério, esse objeto. Não fazia nenhum som e a única razão de ela saber que estava lá foi porque ela foi sair com o cachorro e deu de cara com aquele objeto brilhando no céu. Diz que o período que ela conseguiu ficar ali acompanhando foi cerca de 1 minuto e comenta ela, né, fez um comentário que se tivesse saído um pouco antes ou um pouco depois não teria visto nada. E também ela percebeu que nesse pequeno período o objeto parecia estar despejando, derramando, caindo do objeto pedaços incandescentes. Que no outro dia, após ela ter comentado com o esposo dela, e ele teria, por coincidência, um detector de metais, eles foram ali para fazer uma varredura naquela região, e aí então encontraram esses pedaços de metais aí que você está vendo. Então, está acontecendo já em vários lugares, né? Ontem a gente fez um vídeo, o vídeo anterior a esse, no dia de Natal fizemos um vídeo para você ver que a gente está levando a sério trazer as informações, e a gente mostrou lá no Equador também a mesma situação aí. Foi em Cuenca, né? Cuenca, lá no Equador. Até vou parar aqui para trazer esse videozinho de Cuenca para vocês terem também essa relação, né? Onde é que está aqui? Cuenca, no Equador. Olha aí, Cuenca, lá no Equador, ó. A mesma situação, né? Um objeto luminoso pairava no ar ali e misteriosamente começam a cair desse objeto pedaços de metal derretido. Estaria então o objeto se desmanchando, se desintegrando? Né? Estaria acontecendo o que exatamente com Está se autodestruindo? Já começa com a pergunta, o que é esse objeto, né? Estaria se autodestruindo, como o Ícaro falou? Vai saber, né? Foi atingido por algum equipamento, né? Algum equipamento, está tendo resultado de algum ataque, porque também tem sido comentado que tem havido conflitos entre esses misteriosos objetos lá naquela região de Nova Jersey e Nova York, né?
Sim, os militares subiram muitos drones logo no início dessa boataria toda, dessa polêmica toda. Os militares subiram muitos drones lá e tal, para trazer confusão, para terem argumento para dizer para o povo que o que estava aparecendo por lá eram drones, e eram deles, né? Ou de robistas. Robistas é a pessoa que aprecia a prática de voar com o drone para fazer filmagem, né? Enfim, gosta disso, então é o hobby dele, ele é um robista. Então, alegaram também que eram os drones do Exército, era treinamento militar, era muito drone de robista. Agora, não colou, né? Não colou e não vai colar essa história aí. Depois passaram a dizer que seriam balões, helicópteros, avião de pequeno porte, enfim. E os drones que têm sido mencionados aí, os mistérios, muitos deles têm tamanho maior do que de um carro de passeio, né? Fora aquelas questões no início sobre possível espionagem militar de outros países. Daí começaram mais, blá, também, blá, blá. para você que não acompanhou desde o início o que está rolando, começou também a história de que seria o Irã mandando drones, né? Porque o Irã tem muitos drones, estaria mandando drones para fazer espionagem. Quem é que vai fazer espionagem se mostrando, né? Aparecendo? Espionagem já é algo que é às escondidas, né? Lá é por baixo dos panos. Então já descaracterizou aí a alegação deles de cara. Irã não respondeu a respeito, depois alegaram que seria a Rússia que estaria enviando esses drones, enfim. Não chegaram a conclusão nenhuma, não conseguiram, aliás, convencer ninguém dessas alegações deles, fulas, né? Só para encobrir aí o que está acontecendo. E foram vindo mais informações. Isso começou lá no final de agosto, aí em setembro também, muitos avistamentos, principalmente sobre usinas nucleares, sobre bases militares, enfim. Daí foram, inclusive teve vários encontros no Congresso americano, onde lá o Luiz Elizondo estava comparecendo, outros grandes nomes ali que teriam trabalhado já para o governo americano, tendo aí acesso a muita informação sobre OVNIs, estavam lá, testaram realmente que a coisa está acontecendo e tal. Mas assim, de tudo que está se vendo nesse momento, a gente pode te dizer, e você também vai concordar comigo, não precisamos do Luiz Elizondo, não precisamos de vários outros nomes aí, não preciso do governo dos Estados Unidos, não preciso de nenhum governo, nenhuma autoridade para me dizer o que eu estou vendo, né? Então você percebe que o que você está vendo é realmente algo que não é fabricado pelo homem, que não tem uma explicação, né? Principalmente nesse momento atual aqui, onde muita coisa está acontecendo. Eu vou trazer para você um vídeo. Segura aí, faz um café e acompanha esse vídeo, que o vídeo tem bastante conteúdo. Você vai ver muita coisa. Verdade. Então, nesse momento que a gente está vivendo, dos últimos relatos e dos últimos registros que foram feitos, principalmente lá naquela região dos Estados Unidos, está se espraiando, né, o termo sulista aqui, está se espraiando aqui para o Brasil também. Muitos avistamentos de luzes no céu, de esquadras de luzes no céu, muita coisa está acontecendo aí. Então, eu preciso de alguém para me dizer que eu estou vendo um mistério, que não é uma coisa terrena, Corriqueira, né? né? Aí se você começa a pesquisar o que está acontecendo na Terra, no planeta Terra, num contexto mais universalista, você tem aí muito respaldo de informação também espírita, né? Dos principais grupos espíritas aqui no Brasil, trazendo o que está acontecendo no âmbito espiritual. Aí, claro que depende do teu ceticismo, do que você acredita, ou do que você quer acreditar, ou do que você quer aceitar. Qual era a relação que eu queria fazer, então? Essa questão dos metais, né? Tinha esse fragmento supostamente da nave de Roswell que tinha sido coletado, né? E encaminhado junto a uma carta para um membro do governo. E o interessante é que esse pedaço de metal, ele tinha composto nele, né? Diversos outros metais em camadas, né? E lembra, quando a gente comentou agora há pouco, que esses metais derretidos que têm sido avistados, né, caindo desses orbes, eles também possuem camadas, né? Essa moça, inclusive, comentou que ela pretende encaminhar esse metal, de repente, ali para uma universidade, né? Ou para algum lugar para fazer análise, mas ela ainda não tem certeza, né? De para onde ela vai encaminhar. Mas será que a gente vai encontrar aí materiais metálicos parecidos aos que foram encontrados, né, nessa nave de Roswell da época, né? Levando em consideração essa semelhança? O que tu acha?
Talvez tenha a ver. Talvez tenha a ver. Realmente pode ser que as coisas tenham alguma ligação, né? Pode ter alguma ligação. Até esses metais, segundo pesquisas que foram feitas e trouxeram algumas conclusões, alguns deles nem existem aqui na Terra. Nem existe aqui na Terra. Eu já posso associar um outro assunto de uma outra pessoa que trabalhava com engenharia reversa e acabou contando aí várias coisas a respeito desse trabalho deles, né, desse trabalho secreto deles, inclusive algumas descobertas, entre elas era, se falando do metal agora, não vou esticar para não fugir tanto do assunto, do metal que os metais das naves realmente possuíam camadas, e nessas camadas vários compostos e alguns deles não existem no nosso planeta, o que atestava ainda mais que estamos lidando aí com extraterrenos, né? Seres de outros planetas que estão chegando na Terra. E aí a gente já entra naquela questão lá dos intraterrenos, de seres habitando o fundo dos oceanos, seres habitando a Antártica, dentro da Terra, enfim, como eu sempre menciono por aqui. Isso aí a gente sabe que são de uma pessoa que tem um pouco mais de interesse em ufologia, sabe que estão aí há muito tempo, há milhares de anos, né, gente? Desse momento em diante eu vou estar acompanhando aí as principais informações a respeito desses avistamentos e dessa transição planetária, o que estaria acontecendo com o nosso planeta. Agora, início de 2025, teremos mesmo um contato a nível mundial, uma aceitação da existência dos ETs. Os governos estarão, então, oficialmente anunciando isso. Então tá um bom final de ano, um Réveillon maravilhoso, né? Boas festas aí, que 2025 venha com muita coisa boa, apesar dessa instabilidade toda que a gente está passando aqui, que a gente possa ter aí todos esses mentores espirituais do bem, esses seres do bem, nos protegendo mais uma vez, né? Mais uma vez, aqui nesse pequeno planetinha. Beijo no coração, tudo de bom. Ícaro Fellini, meu filho, está indo para Porto Alegre hoje. Não vou ter mais esse contato direto com ele aqui para gravar os vídeos, mas talvez a gente faça aí um online, né? Verdade. Para os próximos vídeos, que é uma possibilidade que se tem também. Tudo de bom. Isso aí, pessoal. Até mais. Bom final de ano aí para vocês. Até mais.